Não dá para saber quem é a pessoa que está do seu lado agora. Em termos de reino dos céus, não dá para saber. É igualzinho, essa parábola aqui é igualzinha a parábola do joio e do trigo. A Bíblia diz que o trigo começou a crescer e o trigo era fonte de alimento há milênios atrás, até hoje é, mas há milênios atrás era a única, ou a mais poderosa fonte de alimento. E que o inimigo veio de madrugada e jogou no meio do campo de trigo joio. E aí os plantadores perceberam que o joio estava nascendo junto com o trigo, levaram o caso para o Senhor, falaram, olha, está crescendo o joio junto com o trigo, vamos arrancar? O Senhor fala, não. Porque sem querer você pode arrancar trigo achando que é joio, ou seja, é tão parecido. Peixe parece peixe. Toda espécie de peixe, mas peixe parece peixe. Se eu botar aqui 4 tipos de peixe, só se você for um pescador muito profissional, você falar, isso aí é tal peixe, isso aqui é tal coisa. A maioria das pessoas não vão saber, peixe é peixe. Você fala, o que é isso aqui? Isso é peixe? Se você fala com muito especialista, ele pode dar um nome do peixe, mas a maioria, 99% das pessoas, vai falar, é peixe. Porque peixe parece peixe. Da mesma forma que joio parece trigo. Então, o Senhor fala assim, não arranca. Deixa que no dia da colheita, é a mesma analogia da parábola das redes. No dia final, os anjos vão arrancar o trigo e vão jogar no fogo. Desculpa, vão arrancar o joio e vão jogar no fogo e vão pegar o trigo para guardar. Então, uma lição que a gente tem que aprender que é o seguinte, enquanto a gente está na terra, a gente está na rede que nos alcançou, a graça de Deus nos alcançou. Te achou lá na lama que você vivia, na podridão que você estava, na cegueira que você andava, a rede te pegou. Quem aqui está na rede? Agora tem um desafio. Você está numa rede que tem um monte de gente que não tem nada a ver contigo, tem comportamento diferente. Você escova o dente ou ele não? Tem 2 ali que se cutucando, meu Deus. São pessoas denunciando. Cada um de um jeito diferente, de uma forma diferente. Um acha que tal coisa é certa, o outro acha que não é. Um gosta do louvor, o outro acha que, gente, está muito alta essa música. Cada um tem uma opinião diferente sobre as coisas. Se eu puxar um assunto aqui, por mais que seja bíblico, cada um vai entender de uma forma diferente, vai querer ter sua opinião. Que nós estamos numa época que ninguém se formou em nada, mas todo mundo tem opinião sobre tudo, né? Os grandes especialistas só opinam no que eles se formaram. Nós estamos na geração da pessoa que nunca foi à escola na vida e tem opinião sobre tudo, sabe tudo. Na internet, então, ela opina na vida de todo mundo. Uma geração complicada. E aí você tem que estar dentro da rede com essas pessoas, porque é só no último dia que você vai ser separado. Seja para ser queimado ou para ser salvo. Então, olha que dificuldade Jesus está nos propondo. Viva a sua vida dentro de uma rede com pessoas que fazem coisas que você não gosta, têm comportamentos que te incomodam, porque só no último dia você vai saber quem é quem. Tiago, me explica melhor? Claro. A Bíblia diz que no último dia, alguns vão chegar para Jesus e falar, oi Jesus, abre a porta aí para mim do céu. Ele fala assim, quem é você? Quem sou eu? Você não lembra de mim? Eu expulsei demônio, eu curei enfermos, eu preguei no teu nome. Quem faz isso? Não é só crente comum, não. É líder. Ou não é, gente? De quem é esse ofício aqui? De líderes? Aí Jesus olha para ele e fala assim, nunca te conheci. Apartai-vos de mim. Então, assim, ó, a gente que você está olhando hoje falando, meu Deus, esse aí já está no céu com certeza. Que homem de Deus, que mulher de Deus. Pode chegar no último dia de Jesus e falar, não conheço não, tchau. E tem gente que está levando a vida de uma forma que você reprova, e no último dia da vida dele, igual o ladrão na cruz, vai olhar para Jesus e falar, mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus vai olhar no olho dele e vai falar assim, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí o ladrão que você achava que ia para o inferno vai para o céu, o líder que você achava que estava certo que ia para o céu vai para o inferno, então não dá para saber quem é quem dentro dessa rede, porque são de diferentes espécies e só no último dia os anjos vão separar os bons
dos maus. Essa parábola deixa claro que você não consegue reconhecer quem é bom e quem é mau, porque só os anjos farão essa separação. Você não sabe quem é joio e quem é trigo. Para a salvação não dá para julgar. Eu consigo julgar seu comportamento em relação a algumas coisas. Por exemplo, vida financeira. É claro que você vai quebrar, meu filho. Você está gastando mais do que ganha. Você está comprando coisa que não precisa. Você não está investindo. Você só está gastando com prazeres. É claro que você vai quebrar. Eu consigo julgar a pessoa por algo específico. Para a salvação, não. Porque só o último dia vai revelar. O dia do fogo vai revelar. E a Bíblia diz que prostitutas e meretrizes precedem vocês no reino dos céus. Aí entra aquela irmã na igreja, você, 20 anos de crente, olha, esse sapato vermelho é da Pombagira, hein? Essa aí com certeza não vai entrar. Aí a Bíblia diz, prostitutas e meretrizes precedem o reino dos céus. Vão entrar primeiro que vocês. Porque você ficou 20 anos se achando santo e santa, mas levando a vida que queria. E eles se arrependeram de verdade antes de morrer. Então vamos para o desafio da noite. O que Deus espera da gente? A gente é doido pelo avivamento, ser cheio do Espírito Santo, me dá dons, me dá isso, me usa. Quero ser missionário, quero ser pregador, quero ser usado na música. A gente quer ser usado em tudo, principalmente o que que tem holofote. Que tem holofote, então a gente adora. Lavar banheiro já na igreja não gosto muito, não sinto esse chamado, Tiago. Eu sinto chamado mais assim para o púlpito. Esse chamado de voluntariado, eu acredito que é para aquele irmão ali mais preparado para o estacionamento. Eu sou mais assim realmente do glamour. Deus me chamou para coisas grandes, né? Então a gente adora pedir essas coisas a Deus. O problema é que não importa no que você vai ser usado, qual ministério Deus vai te confiar, qual o dom que você tem, se é dom de cura, de pregar, qual dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor, não importa o que você vai ser, você vai ter que estar, durante a vida terrena, convivendo com peixes que você não sabe o destino final dele. Joio e trigo crescendo junto. Agora, qual é o desafio? Como estar joio e trigo juntos? Toda espécie de peixes dentro da mesma rede, e você não se contaminar com quem não vai para o mesmo destino que você. Porque existe uma frase muito forte da neurociência que é o ambiente sempre vence. Se o ambiente sempre vence, você está inserido num ambiente que está te ensinando, você está vendo, está modelando coisas que você acaba fazendo. Como eu vou me comportar aqui na terra se tem toda espécie de peixe na rede que eu estou? Como eu vou me comportar? O que eu vou aprender se eu acho que eu sou trigo, mas o joio está crescendo do meu lado e não dá para arrancá-lo? Porque a Bíblia diz que não dá para reconhecer agora, só no último dia. O que isso quer dizer também? Que a salvação é um processo. A gente entende que a salvação é um processo em várias passagens bíblicas. Né? Quando você aceitou Jesus Cristo, levantou a mão, a graça te alcançou primeiro, aí você levanta a mão, aceita Jesus, começa um processo de salvação. Aí você ainda vai ter que abandonar um monte de erro, aí você entra num processo de santificação, aí você cai, chora, pede perdão para Deus. É um processo, sim ou não? Aí a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. É luta, perseverança. O problema é que a gente cresce num ambiente onde parece que está todo mundo na mesma rede, e está, mas o destino será diferente. Se a gente... A parábola está falando que essa rede é o reino dos céus. Se a gente colocar para o nome igreja, quer dizer que todo mundo está na mesma rede, todo mundo está na mesma igreja, mas dentro da mesma igreja tem toda espécie de peixes, dentro da mesma igreja tem joio e tem... Pronto. Aqui está um problema. Porque eu não sei quem é quem, pelo menos no dia final, eu não vou saber, até o dia final eu não vou saber, e eu tenho o desafio de conviver com essa pessoa. Aí eu quero te ensinar alguns conceitos bíblicos para que, enquanto você está nessa rede, você não se contamine com quem vai perder
e você influencie os que seriam perdidos, mas porque estavam na mesma rede que você, agora serão salvos também. Pegou isso? Primeira coisa que você tem que ter, o ser humano odeia ter isso. Anote. Paciência. Olha uma coisa difícil para o ser humano. Paciência. Você viu a convocação da Copa? Quem viu? Marcaram 3 horas da tarde. Eu reuni meus filhos e 4. Aí começa a dança, começa não sei o quê. Deu 3h40, minha filha de 6 anos falou, que bagunça é essa? Vai começar não? Eu falei, filha, calma, paciência. Cara, 1 hora enrolando a gente. É muito difícil ter paciência, é ou não? Só uma pessoa falou, é? Gente, essa igreja é muito perfeita. Eu estou impressionado com o nível de maturidade espiritual, o nível profético da igreja. Eu estou com medo de qualquer momento o arcanjo Miguel passa aqui. Quem tem problema com paciência, levanta a mão. Você tem um problema, Tiago, eu sou meio impaciente. Pronto, todo mundo, viu? Vai todo mundo dançar. Se o dia fosse hoje do julgamento, você, ó... É muito difícil ser paciente. Tem que saber esperar, falar na hora certa, ter paciência com o erro dos outros. Porque você fala assim, não, eu vou ser paciente com ele, porque esse erro que ele está cometendo, há 15 anos atrás eu também fazia assim, então Deus teve paciência comigo, eu terei paciência com ele. Isso é o que nós deveríamos fazer, não é o que fazemos. A gente fala, não, isso aí está na igreja, mas falou que ia me pagar e não me paga. Satanás. A gente quis que Deus tivesse muita paciência com a gente, e Deus teve. Você parou para pensar quantas vezes você, depois de crente, errou com Deus e Ele teve paciência com você? Mas você não pode ter a mesma paciência com outras pessoas? Eu estou falando de crente para crente. Não vou nem falar do pessoal lá fora ainda. Só com quem está aqui dentro. Você não pode ser paciente? Você não entende que Deus ainda está trabalhando na vida dele ou dela da mesma forma que trabalhou na tua? Eu tenho 45 anos de crente e há poucos anos atrás eu comecei a tirar coisas da minha vida que por 40 anos eu achei normal. Demorou anos para Deus trabalhar comigo. Deus teve muita paciência comigo. Eu não estou no altar aqui hoje pregando porque eu sou bom, eu estou no altar porque Deus teve paciência comigo. Então o que eu devo fazer? No mínimo, retribuir paciência na vida das pessoas. Porque como é toda espécie de peixe, são pessoas muito diferentes da gente. Sem paciência, a gente vai se complicar emocionalmente. E a nossa vida na terra vai ficar mais pesada. Ou seja, a gente pode até morrer para o céu, mas não precisava ter uma vida infernal na terra. Então, paciência é uma exigência para quem quer estar dentro dessa rede e no último dia está do lado do trigo e não do joio, dos peixes bons e não dos maus. Outra exigência bíblica para quem está dentro dessa rede é a perseverança. Perseverar é muito difícil. As pessoas começam a ler livro e param na metade. Até série de 20 minutos as pessoas não aguentam mais zerar. Não, assisti 2 capítulos, não gostei não, parei. Casamento. Antigamente perseverava muito. Hoje em dia nós somos incompatíveis. Separa. Começa no Evangelho. Ah, não, mas é muito difícil, vou experimentar o mundo de novo. Aí volta mais arrebentado, 7 vezes mais demônios dentro de você. É o que a Bíblia diz. Você vem na igreja, Jesus faz a limpeza, deixa a casa arrumada, você vai e volta a experimentar o mundo. A Bíblia diz que o demônio vem com mais 7, mais forte, para a destruição, para fazer a festa. Então, quem não persevera, quem não tem paciência, não aguenta ninguém. Quem não persevera, não pega o que está aprendendo aqui e começa a praticar. Não hoje, sempre, até o dia final. Eu não tenho que ter paciência hoje, eu tenho que ter paciência sempre. Eu não tenho que ser generoso hoje, eu tenho que ser generoso. Eu não tenho que ser perdoador agora, nesse irmão que errou comigo. Eu tenho que perdoar sempre. Então, a perseverança é uma outra dificuldade que a gente tem. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverança tem a ver com salvação.
Lógico, nós somos salvos pela graça, mas a perseverança está ligada à salvação. Outro atributo para quem quer ser o peixe bom, o trigo e não o joio, é a capacidade de perdoar. Como é que você vai ficar dentro da mesma rede, todo tipo de peixe? Tem até peixe com espinhos. Isso quer dizer que tem peixe que te machuca, que te fere. Joio, que te abafa. E se você não perdoar, Tiago, mas me machucou, mas me feriu. Mas a Bíblia diz que se você não perdoar quem te feriu, o Pai que está nos céus não perdoa seus pecados. E aí, como ninguém aqui consegue fugir da lista de pecados que todos têm, pronto. Caiu na exigência bíblica para quem está na rede do reino de Deus, do reino dos céus. Além de paciência, além de perseverança, eu vou ter que aprender a perdoar todo dia, qualquer coisa, qualquer pessoa. Perdoar, claro, não é conviver, perdoar não é gostar, perdoar não é absolver o que a pessoa fez. Perdoar é você espiritualmente se desconectar daquilo. É você conseguir ver Deus usando essa pessoa anos depois e falar amém por isso. Em vez de falar, não acredito que Deus fez isso. Que Deus é esse? Porque a gente quer que Deus faça o que a gente gosta, né? A gente quer mandar em Deus. A gente tem essa mania de querer mandar em Deus, né? Deus só pode levantar quem eu gosto. Quem eu não gosto, Deus não pode levantar, não. É melhor você jogar do lado de Deus, hein? Ele sempre vence. A quarta característica é a compaixão. É você ver que uma pessoa está na mesma rede que você, claramente pelo comportamento dela, no último dia o anjo vai mandar ela para o fogo, e em vez de você falar assim, viu? Eu sou do peixe bom, você é do peixe mau. Eu sou joio e você é trigo. É você se compadecer dessa pessoa. Sabe o que é compaixão? É uma coisa que Jesus inventou. Sentir o que o outro está sentindo. Como eu me sentiria se eu tivesse perdido igual esse irmão que está sentado do meu lado está? Ele está na mesma rede que eu, quer dizer que ele está na mesma igreja, ele está no ambiente do reino dos céus, ele está na preparação, na porta para entrar. Só não vai entrar, porque no último dia ele vai ser barrado, a não ser que eu tenha compaixão. E Deus começa a usar a minha vida para ministrar dele. Já que a gente está na mesma rede, em vez de ficar virado de costas um para o outro, porque eu não gosto de você, eu vou ser compassivo e tentar te levar para o caminho certo. Tentar corrigir os teus caminhos. Tentar te mostrar o que Deus fez na minha vida. É por isso que todo crente, biblicamente, tem que ser uma testemunha. Não pode ficar calado. Você foi perdoado dos seus pecados? Conta para todo mundo. Você recebeu um milagre? Vem e conta para todo mundo. Você foi salvo em Cristo Jesus? Teu nome está no livro da vida? Teus filhos estão servindo ao Senhor? Conta para todo mundo. Teu marido voltou para casa? Conta para todo mundo. Você era pecador, agora não é mais? Conta para todo mundo. Todo crente é uma testemunha. Todo crente é uma testemunha. Essa rede alcança todo mundo no início. Ricos, pobres, sinceros, hipócritas, religiosos, aquele que só finge que é bom, só faz na frente dos outros, e os verdadeiros, os quebrantados. Todos entram nesse ambiente da rede. Mas no último dia, isso aqui me toca muito, porque quer dizer que Deus te dá muito tempo de chance para você, dentro dessa rede, ser contaminado beneficamente por quem vai para o reino. Aqui é um perigo matemático. Porque tem gente que é um mau peixe dentro da rede, e porque conviveu com um bom peixe, vai se transformar num bom peixe, mas o contrário também. Tem gente que era um bom peixe, mas a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se você pegar toda essa mensagem que eu estou ministrando e colocar no profundo, colocar o meio, a explicação fundamental é: você vai contaminar ou ser contaminado? Porque na rede você já está. Você está sentado aqui,
E se você vai contaminar ou ser contaminado, é o que vai definir quando os anjos vierem arrancar o trigo e o joio e separar os peixes bons dos maus, de que lado você vai estar. Se você, sendo mal, foi contaminado pelo bom, vai junto para a eternidade. Se você, sendo bom, foi contaminado pelo mal, vai para a fornalha. Quem é você? Você é o bom que pode ser contaminado pelo mal, ou é bom que vai permanecer bom sempre, porque é perseverante, ou você sabe que é mal, que seu comportamento ainda não é o que te leva para a eternidade. Tem muita coisa para melhorar em você, mas você vai aprender com quem é bom e já está dentro desse ambiente da rede aqui. Quantas coisas eu melhorei na minha vida, eu aperfeiçoei para a minha salvação com o meu pastor. Por isso que esse negócio de crente de internet eu não acredito muito. Eu acredito que você pode ser alcançado pela internet. Mas quantas dificuldades eu passei na minha vida que eu tive que sentar na frente do meu pastor e chorar. Pedir oração. E confessar e me tratar. Você tem que ter pessoa, tem que congregar. A Bíblia diz em Hebreus, não deixeis de congregar, como é de costume de alguns. Não, temos que estar. É aqui que a gente se afia. Não dá para ficar fora da rede. A rede é aqui dentro. Você não está na rede. Quando você está na cama assistindo um vídeo de YouTube, Tiago, mas eu te assisto todo dia. Mas você está na sua cama, você está fora da rede. É aqui que pessoas afiam pessoas. É aqui que a palavra te desafia, te confronta. É aqui que o Espírito Santo te enche, te dá força para a semana. É aqui que você aprende comportamentos que a tua família não te ensinou, mas a igreja está te mostrando, olha, essa palavra é feia, não fala não. Não, irmão, falar, gritar com o irmão não é educado, não pode. Não, isso não é amor. Tem muitas coisas comportamentais que você aprende aqui dentro, sim ou não? Claro, não dá para deixar de congregar. Então essa rede entra todo mundo, mas no último dia é para poucos, porque a Bíblia diz que a porta é. Então nem todo mundo que está na rede vai entrar. Que coisa triste. Que matemática difícil. Mas Deus é tão paciente que o julgamento divino nunca é imediato. Uma coisa que eu explico nesse livro Jogo da Vida, como o futebol ensina sobre vida e negócios, eu explico isso. Por que o futebol acaba sendo mais assertivo do que a vida? Porque no futebol, se você cometer um erro, uma falta, um pênalti, um impedimento, você é punido na hora. Juiz, opa, impedido. Você pode ser o Cristiano Ronaldo, está impedido, não valeu o gol. Toda a tua capacidade, todo o teu treinamento não vale nada se você cometer uma falta. Está impedido, cometeu um pênalti, é cartão vermelho, é punição, é apito. A vida é diferente. Na vida você faz falta, faz pênalti, está impedido, mas não tem ninguém apitando. Então você continua fazendo, porque não tem ninguém te repreendendo. Aí eu termino a última página do livro, eu boto o seguinte: o dia do apito final. Ao contrário do futebol que você recebe a punição na hora, com a gente vai acumulando faltas, pênaltis, impedimentos na vida. No último dia, o juiz, que a Bíblia diz que é Deus, vai dar o apito final. E você vai saber se foi escalado para o jogo da eternidade ou não. É por isso que a gente tem que estar aqui dentro, congregando. Porque a chance de alguém te avisar, querido, você está em impedimento, querido, você está fazendo falta, é muito maior do que você está tentando sozinho lá fora ser crente. Porque se eu estiver vivendo algum tipo de erro, de pecado que eu mesmo não enxergo, porque o próprio Davi fala, Senhor, absolva-me das faltas que me são ocultas, ou seja, tem pecados que eu cometo que eu nem sei. Mas na igreja alguém te aponta, alguém fala, irmão, isso não é correto. Olha, eu soube que você pegou dinheiro com o irmão e não pagou. Isso não é certo biblicamente. Vai lá, fala com o teu irmão, pede perdão para ele e diz como você pode pagar. Se você não tiver lugar de confronto, se você não tiver o juiz apitando na hora, você vai acumulando faltas, só que o apito final não vai ser mais para misericórdia, vai ser para julgamento. Misericórdia agora. Eu vou repetir. Deus é paciente agora. Deus está esperando
agora. O tempo da graça e da misericórdia é agora. O tempo da oportunidade é agora. O tempo do arrependimento é agora. Você está dentro da rede, Deus está paciente, está cheio de misericórdia, está cheio de perdão, mas quando os pescadores arrastarem a rede para a praia, aí acabou. Aí o que fez está feito, a forma que viveu foi vivida. Eu vim aqui não para pregar salvação para você, porque você está salvo, mas para te dizer dos perigos de, estando dentro da rede, ser contaminado por quem não vai para a eternidade. Estando dentro da rede, não perseverar até o fim. Estando dentro da rede, não ser paciente com pessoas que vão para o mesmo lugar que você, vão para a eternidade, só ainda não estão vivendo o que você está vivendo. Paciência com ela. Deus teve paciência com você. Estando dentro da rede, ainda tem comportamentos duvidosos. Então, em vez de julgar, porque você já fez coisa até pior, ajuda essa pessoa a melhorar. Diminui aqui, ó, baixa teu dedinho. Dedo apontado, não tem nenhuma base bíblica para você apontar dedo para ninguém. Quer apontar dedo, aponta para você. Deixa eu fazer um Big Brother 30 dias na tua casa para tu ver o quanto de eu vou te acusar. Aí tu nunca mais vai acusar ninguém. Dedo apontado não é para crente. Quem faz isso é o acusador, é o diabo. Ele já tem esse trabalho. Não toma o trabalho do diabo, por favor. Tem crente que está fazendo o trabalho do diabo tão bem que o diabo fala assim, essa eu não sabia não, estou aprendendo com esse aí. Bom, hein? Como é que é essa acusação? Acusação forte essa aí. Gostei dessa estratégia de humilhação. Gostei. Tem gente dando aula para o diabo. Não aqui, claro. É mais para o interior do Paraná, o pessoal faz muito isso. Então nós precisamos tomar uma decisão hoje, nessa conferência, nesse ambiente que é uma rede de reino dos céus, que é, Senhor, no dia final, eu serei joio ou trigo, peixe bom ou peixe mau? O que tiver na minha vida hoje, Senhor, que me faz ser joio, o que tiver na minha vida hoje que me faz ser peixe mau, pode tirar, pode arrancar. Porque eu vou para o céu, eu vou para a eternidade. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum dos meus vai experimentar o fogo eterno. Nós vamos juntos até a eternidade. A partir de hoje eu te convido também a ser o peixe bom que contamina os maus que estão na rede. Talvez esse seja o maior desafio desse sermão, dessa mensagem. Felizes e abençoados são vocês que não viram, mas creram. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. Quem já se entregou de forma profunda ao Senhor? Quem já sobreviveu a momentos muito difíceis somente baseado na misericórdia do Senhor, já não quer trocar isso por mais nada. O problema com Saul é que Saul queria a posição, Davi queria a presença. Senhor, eu prefiro ter sua presença. A cada um deu uma medida de fé. A cada um ele deu uma medida de fé. Vou despejar este enigma. Eu vou despejar esse enigma. E vas a salir por essa porta. E você sairá dessa porta. Creyendo que nada te é impossível. Crendo que nada é impossível a você. Chegou o tempo de você viver o que está escrito na palavra do Senhor. Quem vai viver milagre grita. Quem vai viver no sobrenatural salta, pula. Se prepare, porque a primeira coisa que Deus vai te dar para você ter uma vida extraordinária é o dom de discernimento. Quero declarar que você e toda a tua família estarão na conferência 2026, uma nova